Fala galera do Basquete TV, estamos aqui com o Diego, preparador físico da seleção brasileira. Então antes de mais nada, Diego, muito obrigado por você atender a gente aqui no Basquete TV, que é uma oportunidade muito bacana das pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho. E Diego, para começar, eu queria que você falasse assim pra gente, como que você começou com o basquetebol? Você começou treinando, como que foi essa relação? Legal, primeiro prazer estar falando com vocês, parabéns pela iniciativa. Hoje o basquete é carente de boas notícias sobre a nossa modalidade, então fico muito feliz que tem um novo canal surgindo aí, cada vez mais forte. Eu comecei como atleta, né? Falo que tentei porque não fui um atleta de alta performance, mas joguei todas as categorias de base, passei por diversos clubes de São Paulo e terminei no Corinthians. E aí quando eu ingressei no Corinthians, o treinador, o Joffre, ele me convidou para jogar o juvenil e eu já estava no segundo ano de faculdade. Aí eu falei, pô, Joffre, vamos fazer um acordo aí, você me dá um estágio aqui e eu jogo para você. Eu nunca tive vontade de ser treinador. É uma coisa assim, já fui professor em escola, sou professor universitário hoje, já treinei equipes universitárias, alguns momentos equipes que precisaram mesmo no competitivo, mas eu nunca gostei de ser o treinador. Eu sempre gostei um pouco mais do outro lado, mas eu gostei de estudar esse viés. E cada vez mais a evolução física do basquete foi me desafiando mais. E eu acho que foi daí que eu fui me apaixonando pela parte de preparação física. E desde 2001 aí eu estou como preparador físico. Já trabalhei com outras modalidades, mas sem abandonar a preparação física. Legal, eu sei que você trabalha um pouco com futebol, né? Isso, trabalhei com futebol profissional, trabalhei com juniores. Depois trabalhei no Corinthians e no São Paulo com futsal e coordenando a preparação física, e com o Corinthians com as categorias de base, juniores. O que você consegue trazer do futebol, do futsal para o basquete? O que foi importante assim para você nessa sua vivência? Mas o que eu achei mais legal é que isso tem sido um pouco a tônica do meu trabalho no clube, meu trabalho principalmente à frente da seleção, é a relação interdisciplinar. A gente conseguir trazer para a preparação física todos os viés das multidisciplinas que vão fazer com que o atleta chegue no melhor estágio possível. Eu acho que esse tem sido um diferencial que há alguns anos a gente vem pregando, que é essa relação interdisciplinar. O que a fisioterapia tem para nos oferecer? Ah, não, é só quando machucar o atleta eles vão atuar. Não, pelo contrário, a gente não pode machucar o atleta. O atleta tem que estar o mais saudável possível. Então vamos fazer um trabalho preventivo em conjunto. A parte médica, o que a gente pode ver? Ah, poxa, estou analisando que tem alguns indicadores aí, jogadores ficando gripados, tal. Será que a imunidade não está baixando? Quando que a gente consegue ter essa relação das disciplinas? E o próprio técnico e assistente técnico, porque o treino técnico ele se torna físico, o treino tático se torna físico. E essa integração físico-técnico-tática eu acho que é o diferencial para a gente controlar as cargas. Como que você faz para conseguir justamente elaborar o planejamento, né, Diego? Porque a gente entende que acho que hoje uma das grandes questões da preparação física é justamente você conseguir integrar o aspecto tático-técnico com a preparação. Como que é essa divisão do trabalho na comissão? Legal. Se a gente for falar de seleção, a gente tem um período mais curto no ano de trabalho. A gente integra diversos atletas em várias condições distintas, né? Alguns atletas, por exemplo, essa seleção deste ano. Tem atletas que pararam no início de abril, temos atleta que está chegando agora da estão se apresentando da NBA. Ou é um desafio bem grande, né? Então é um desafio muito grande. Esse é o desafio na parte técnica. Para isso a gente precisa ter uma boa relação com treinadores e assistentes para que eles entendam como é que vai ser a manutenção da carga. É lógico que o tempo de convivência ele te dá uma percepção de como é a intensidade dos trabalhos que o treinador propõe, mas também dá para o treinador entender o que a gente está solicitando como o principal do treinamento, né? A parte principal do treinamento. Então, por exemplo, nesse momento a seleção é uma prioridade mais física do que técnico-tática. E aí, para entender isso, que é o X da questão. Acho que é aí que está o grande diferencial. E aí a gente precisa ter as estratégias para monitorar isso, né? Percepções de esforço, alguns outros indicadores que às vezes a gente consegue ter para ter um controle de carga, alguns testes, algumas análises psicológicas. E o feedback do atleta. Eu acho que esse feeling de entender
se o que a gente está propondo está sendo realmente o que o atleta está recebendo de informação, eu acho que aí a cereja do bolo. Porque muitas vezes, né, acontece até de você planeja algo, mas o atleta sente de uma outra forma, né? Exatamente. A gente utiliza algumas estratégias, tem uma estratégia que a gente quer percepção subjetiva de esforço, né? Tabelinha de Borg. É bem acessível, inclusive, muito acessível, né? Pra quem não tem na internet. tanta e é uma tecnologia. ferramenta, cara, que hoje você vê como a ferramenta evoluiu tanto. Grandes hospitais utilizam isso para escala de dor, por exemplo. Como é que é a sua dor de 0 a 10? Então, assim, se você consegue que o atleta entenda que não é porque ele vai falar que a intensidade do treino para ele foi 9 e 10 que você vai tirar o treino, mas sim como ele percebeu, é legal você devolver a pergunta para o treinador. E você, qual que era a proposta do treino hoje? Era 6, 7, 8, 9, 10? Então, assim, com várias estratégias pequenas a gente consegue fazer esse balance aí. Faltando poucos dias para os jogos, Diego, em que momento que a seleção se encontra e o que ainda dá para melhorar até a estreia? Os caras estão bem. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. E por a gente às vezes achar que os caras estão muito bem, a gente acaba atropelando alguns processos. Mas o que está, para mim, que eu estou ficando muito mais contente é em ver essa vontade de ir bem na Olimpíada partindo dos atletas. Então ver um atleta consagrado, joga nas principais ligas do mundo, financeiramente estável, só que abrindo mão de umas férias, de estar com a família, para estar treinando para os Jogos Olímpicos até um mês antes da preparação, isso para mim eu acho que já estamos num estágio um pouco acima do que o estágio inicial. E é uma geração que tem uma vontade grande de ser vencedor. Eles ainda sabem que está faltando talvez um grande evento aí, né, para coroar essa geração. Vai ser esse geração. ano, se Deus quiser. Entre trabalhar no clube e trabalhar na seleção, a questão do calendário, a questão do tempo que você tem à disposição é a maior diferença? O real preparador físico do atleta é o do clube. A gente aqui na seleção controla as cargas e potencializa esse atleta para essa competição. Legal agora, a competição que nós vamos participar, a mais importante de todas. Então, dentro de um planejamento, você sempre periodiza para um ciclo de 4 anos. Chegou agora a nossa hora. O que a gente precisa analisar? Quais são os adversários? Como é que é a distribuição do calendário dentro da competição? A gente joga dia sim, dia não. O horário de jogo. O que a gente consegue transportar disso para o treinamento? E aí a gente consegue fazer esse planejamento. Deixar o mais específico possível, né? Então, assim, o nosso horário elegível foi das 2h15 da tarde, 2h30. O que a gente vai fazer? É um horário que tem um desafio, que é o quê? A gente almoça ou a gente toma café para ir jogar? Como é que vai ser essa adaptação do atleta? Então, o que a gente vai fazer para adaptar o atleta? A partir da próxima semana a gente já começa a treinar dia sim, dia não, às 2h15 da tarde. Vamos tentar ver o efeito do organismo e adaptar eles dentro desse mês a essa resposta de treinamento. Então são esses ajustes, a gente não tem o que escolher. Quando chega nessa competição a gente tem que olhar o que está propondo e criar o nosso planejamento de trás para frente. Para eu chegar lá na melhor condição, o que eu preciso fazer antes? Diego, é uma curiosidade. Quando você falou sobre os clubes em si, existe essa comunicação para que você consiga monitorar esses atletas que estão nos clubes para depois serem convocados? Até como estão respondendo a questão das cargas, dos treinamentos? Legal. Esses últimos 4 anos a gente recebeu um apoio incondicional do Comitê Olímpico nessa questão de monitoramento e controle de atletas. Esse monitoramento existe. Hoje as ferramentas de tecnologia nos aproximam muito mais deles do que eles mesmos imaginam. Eles acabaram de jogar hoje uma partida da NBA e no outro dia eu tenho acesso a toda a partida dele editada com o que eu precisar. É um software? Na verdade é um programa que chama Synergy e a gente consegue ter acesso a todas as ligas do mundo, a todas as partidas de todas as ligas do mundo. E a gente consegue ter acesso também à parte estatística, não uma estatística de número que ele fez na partida, isso a gente tem pelo site, mas assim, como é que foram as melhores decisões que ele tomou, que legal, como é que é o forte dele, como é. Isso é uma coisa que a tecnologia nos permite. Só que eu te falei, o grande diferencial da preparação física é o feeling, é você perceber, é você conhecer o atleta, saber como ele está lidando durante a temporada com essas situações. E esse monitoramento que o Comitê Olímpico nos proporcionou, eles nos proporcionou várias visitas constantes durante esses anos para a gente conhecer o atleta em loco. A gente acompanhou aí pela internet. Então, muito bacana. A gente conseguiu conversar com os preparadores físicos, conversar com os atletas, conhecer as estruturas e também ver que a gente, no Brasil, tem muito trabalho
bem feito. A gente às vezes, poxa, eu fui na NBA, cara, a parte tecnológica, a parte de investimento material é sensacional, lógico que a gente nem se compara, mas às vezes algum viés é um pouco diferente, a aproximação do preparador com o atleta, muitos atletas têm preparadores físicos individuais personalizados, é diferente da nossa realidade daqui, então a gente entender esse dia a dia é muito bacana para esse monitoramento. Então essa confiança deles poderem vir antes, se preparar para não chegar tão mal fisicamente e a gente tem um período curto, acho que faz parte desse controle e monitoramento dos atletas. Aí mostra que vocês estão bem focados no objetivo de um bom resultado aí para os jogos. A gente fala, é o nosso principal evento esportivo é a Olimpíada. Só o mais importante do mundo, né? Só isso, de resto tá tranquilo. Exatamente. E dentro da seleção, Diego, são 2 preparadores, é isso? Isso, eu tenho um auxiliar que é o Diego Falcão. Na verdade eu não gosto de falar auxiliar, porque ele também é preparador físico, então a gente trabalha junto já há mais de 4 anos na seleção. Nós temos fisiologista, nós temos auxiliares que vêm nos ajudar dos clubes. O Bruno Camargo, que foi preparador físico agora de Bauru, também fez parte com a gente desse trabalho, porque nós temos uma seleção sul-americana que está jogando na Venezuela e não teria como nós dois sairmos para ir lá, então a gente acaba ampliando um pouco o leque de preparadores físicos. E existe assim uma separação do trabalho na preparação física, e às vezes pode depender muito de comissão para comissão, como o aspecto tático, assim, às vezes tem o assistente vai trabalhar mais a defesa ou a tática de grupo, outro mais a tática coletiva. Na preparação física existe isso ou não? Vocês estão sempre ali? O grande é assim, não é um egoísmo, não é uma questão assim. Eu preciso ter o controle da carga no treinamento o máximo possível. Então uma pessoa precisa ter essa liderança nessa gestão interdisciplinar. Centraliza. E eu costumo centralizar um pouco isso em mim. Por quê? Se começa a ter muitas pessoas tentando liderar, a gente acaba que não tem nenhum. Então eu acabo centralizando um pouco essa relação, não só com a preparação física, com a fisioterapia, com a parte médica, com a fisiologia, com a nutrição, com a psicóloga. Acaba ficando um pouco a meu cargo essa gestão da disciplina. Na preparação física, em vários momentos a gente divide o trabalho. Então, por exemplo, hoje a gente fez um trabalho de mobilidade, um trabalho de ativação, e aí os fisioterapeutas coordenaram. Liberação miofacial, os fisioterapeutas lideraram o trabalho. Na parte de core, o Falcão tocou o trabalho. Na parte de trabalho com mini bands, com elástico, eu fiz o trabalho. Então, assim, a gente consegue dividir bem isso. Só que no planejamento em si tem que ter alguém para direcionar ali. E aí, Diego, para encerrar, eu sei que como todos, né, você deve ter algum sonho. Qual que é o seu maior sonho? Cara, hoje não passa na minha cabeça outra coisa sem ser a medalha olímpica. Hoje, meu maior sonho, vamos falar em sonho material, que eu poderia concretizar hoje. Eu sou uma pessoa muito realizada, eu gosto de falar isso. Tudo que eu tenho eu devo ao basquete. Então, financeiramente, foi minha mulher que conheci no basquete, meus amigos eu tenho do basquete, a minha família me acompanha em função do basquete, então eu devo tudo ao basquete. E eu acho que devolver ao basquete um pouquinho seria o mínimo que eu poderia fazer. Então, se eu tivesse um sonho hoje, que eu pudesse, material, que eu pudesse concretizar, muito mais que qualquer bem de valor, seria dar essa medalha para o Brasil agora e devolver um pouquinho do que eu já ganhei. Fazer um recado aí para as crianças que estão começando, então te assistindo aí, o que você poderia falar aí para eles? Eu falaria para as crianças, esporte ele é muito bom em todos os sentidos da vida, não só no sentido do atleticismo ou de prática esportiva, mas te ajudar a ser mais maduro, se tornar uma pessoa melhor, lidar com vários outros aspectos, solidariedade, humildade, generosidade, coisas que eu acho que o mundo está perdendo um pouco os valores hoje em dia. Eu aconselharia vocês a praticar todas as modalidades esportivas que vocês puderem enquanto crianças e se identificarem com alguma. Que vocês tenham sonhos também, do mesmo jeito que eu sempre tive quando era pequeno. E que vocês foquem nos sonhos de vocês e corram atrás, que tudo que a gente mentaliza e foca com todas as energias acaba dando certo. É o que eu falei, meus sonhos pessoais foram se realizando com o basquete. Que o de vocês sejam com outra modalidade, ou um médico, um advogado, mas que o basquete ele traz esse lado humano
eu tenho certeza que traz, e aí no Instituto vocês estão num caminho muito legal. Tá? Valeu, pessoal, muito obrigado então. Esse foi o nosso bate-papo aqui com o Diego, preparador físico da Seleção Brasileira.